Pastora? Fica em pé para orar pela pastora. Fica em pé. Aproveitar para você estava dormindo, você não vai dormir mais. Estenda suas mãos para cá. Obrigado, Senhor, pela vida da nossa pastora. Obrigado porque o Senhor tem cumprido através da vida dela o ID. Nós vemos o cuidado, o amor do Senhor Jesus. Nós cremos que esta palavra, ela vai encher o nosso coração, que o Espírito Santo está sobre a vida da nossa pastora, que o Senhor vai usar a boca dela para nos direcionar, para nos corrigir, para nos animar. Nós cremos que milagres vão acontecer neste lugar. Continue abençoando a pastora Kátia, a casa dela, os filhos, os sonhos, os projetos. Nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor tem sonhos grandes para a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode se assentar. Antes da gente começar aqui nossa ministração, eu queria orar pelas mulheres, né? Amém, queridas? Que estão todas lindas, que eu já recebi algumas ali na porta, todas maravilhosas. Queria saber, vocês receberam um tiquezinho, um vale presente? Todas receberam? Sim? Tem alguém que não recebeu? Tem alguém? Não? Amém. Irmãs, no final do culto, vocês vão ali na livraria, vai receber uma lembrancinha da nossa comunidade, tá bom? É um mimo só, vocês merecem ganhar muito mais, mas não vai ganhar hoje, só o mimozinho mesmo, tá bom? Mas é com todo o coração, tá? Então eu queria que as irmãs ficassem em pé para a gente estar orando. Aí os homens que estão aqui entre nós estendam as mãos para as mulheres, vamos abençoar todas as mulheres. Eu queria que o pastor viesse orar pelas mulheres, que aí eu vou receber também, né, irmãs? A oração, amém? Ele que faz aniversário hoje, né, bem no dia das mulheres. Olha isso, amém. Amém. Feche seus olhos então, homens, estenda suas mãos na direção das mulheres. Pai, obrigado, Senhor, pela vida de cada uma dessas mulheres que se encontram aqui nessa manhã. Que a tua bênção, a tua provisão, o teu cuidado esteja sobre elas, Pai. Renova as forças, traz do teu Espírito Santo, Pai, sobre os seus corações e que haja nelas um derramar da tua presença, da tua glória e do teu poder. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir bem forte o Senhor aí? Amém, queridas. Graças a Deus. Vamos nos assentar, então. Não quero me estender muito, que hoje tem bastante coisa para a gente falar e fazer aqui. Mas o mais importante é que o Senhor está no nosso meio. Né? Que Ele toque cada coração, que Ele fale conosco, que Ele encha a nossa vida, né? Da presença dEle, da graça dEle, da unção dEle. Amém? O tema da ministração de hoje não é muito fácil, né, mas é algo que nós precisamos estar ali convictos, totalmente esperançosos para esse dia, que é o dia da volta do Senhor, queridos. Amém? A igreja existe por isso, né? A palavra é pregada e ensinada, nós somos corrigidos para este momento, então é algo assim extremamente importante para nós. Ele vem, é o tema. Estamos preparados? Uma pergunta. É algo que a gente precisa ter na nossa mente, no nosso coração. Será que eu estou preparado para esse momento? Abra comigo, queridos, no texto lá em 2 Pedro. A gente vai ler todo o capítulo 3 de 2 Pedro, do 1 ao 18. 2 Pedro 3, do 1 ao 18, diz assim. Acharam aí? Bora. Amados, esta é a minha segunda carta a vocês. Em ambas, procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza.
quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou o nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa que ele voltaria? Desde antes do tempo dos nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo. E a terra e tudo que há nela serão expostos. Visto, portanto, tudo ao redor será destruído. A vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra, que ele prometeu um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembre-se de que a paciência do nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso mesmo que o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns dos seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorceram suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Amados, vocês já sabem dessas coisas. Portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém? Amém. Que carta maravilhosa, né, queridos? É verdade, é incontestável. Jesus vai voltar. Amém? Jesus vai voltar. A Bíblia diz que será uma volta assim repentina, inesperada. Mas todos verão. Todos ouvirão esses estrondos. Será algo assim repentino, mas será visto por toda a terra. Os sinais dessa vinda, a gente já pode perceber. E eles nos preveniu na própria palavra. E a gente vê no nosso dia a dia, queridos. A gente vê engano religioso, tempo muito por aí, muito. Guerras, terremotos, epidemias, fomes, esfriamento do amor. A gente vê muito. Pregação do evangelho a todas as nações. Todas as nações conhecem o evangelho.
todas as nações o evangelho já chegou. Pode não acontecer de todas as pessoas terem ouvido. Existe ainda pessoas que não ouviu. E por causa disso que o Senhor ainda não voltou, porque a Bíblia diz que quando todos ouvirem, todos tiverem ouvido dele, ele vai voltar. Abandono da fé. Muitas pessoas abandonaram a fé. Iniquidade excessiva. A gente vive isso nos nossos dias. É muita iniquidade. Pecado por todos os lados. Pais maltratando filhos e até matando. Filhos matando seus pais. Esses são os sinais. E esses sinais acontecem. A gente vê o tempo todo isso acontecendo. Jesus disse que quando acontecessem essas coisas, a sua volta estaria muito próxima. E Pedro aqui está alertando o povo a permanecer firmes nas promessas do Senhor. Assim como nos dias de hoje, né, o tempo vai passando e a gente vai se esquecendo. A gente vai perdendo, deixando-se perder a essência da nossa vida, o que é importante. Esquecemos com facilidade aquilo que a gente deve guardar no coração. A gente esquece. Né, dos milagres que o Senhor faz na nossa vida todo dia, a gente acaba esquecendo. Né? A gente esquece com muita facilidade as coisas boas que acontecem. Os milagres, as promessas. Mas a gente costuma guardar as 7 chaves aquilo que a gente deveria esquecer. As coisas ruins, aquilo que as pessoas fazem de mal para nós. Ali a gente guarda, sabe? Eu guardo isso porque aconteceu isso. Isso eu não posso esquecer. Isso eu não vou esquecer. E coisas que a gente tem que esquecer. E aqui, Pedro, com todo o carinho, né? A gente nem pensa que é Pedro, né, falando. Ele chama os irmãos amados. Olha só, que transformação. Mas ele diz aqui repetidamente, porque já é a segunda vez que ele escreve. Ele diz, é a segunda vez que eu vos escrevo isso. Em ambas as cartas, procurei refrescar a mente de vocês, para que vocês pensem com clareza. Ele está repetindo de novo. A gente costuma repetir coisas importantes, principalmente para os filhos, né? A gente fala dia após dia, faz isso, faz aquilo, tem que fazer isso. A gente repete. Tudo o que é importante, a gente repete. E ele está repetindo aqui também. Para que isso venha refrescar a mente e eles tenham muita clareza. Não tem nada de novo, queridos. Pode ver que a gente fala aqui, e tanto os pais também para os filhos, a gente sempre fala as mesmas coisas. E na palavra de Deus, a Bíblia é uma, a gente sempre, domingo após domingo, está aqui pregando, falando, no G100, na célula, a gente ouve ministrações, é sempre as mesmas coisas. Não tem nada de novo. Não espere uma palavra. Nossa, que palavra nova é essa? Que eu nunca ouvi. Não, você já ouviu. Não é nada novo. Mas sabe o que muda? E todo domingo pode ser algo diferente? A revelação que o Senhor traz no nosso coração. Porque às vezes a gente ouve a palavra, mas não trouxe, a gente não teve ali uma revelação para a nossa vida daquela palavra. Então, que essa palavra anunciada aqui venha com uma revelação da parte de Deus para você. E que essa revelação traga uma transformação na tua mente e no teu coração. Porque esse é nosso papel, como filhos do Senhor. Sempre anunciar a palavra do Senhor uns aos outros, fortalecendo a fé uns dos outros, animando as pessoas, alertando os irmãos. Pedro disse isso aqui na carta dele, alertando, fortalecendo. Olha, lembra das promessas, lembra da palavra, olhe para o Senhor. Amém, queridos? Então, é isso que eu espero aqui, que essa esperança seja fortalecida nos nossos corações nesse dia, em nome de Jesus. E eu quero destacar aqui 3 pontos dessa palavra. Primeiro, a certeza da volta de Jesus. É uma certeza. Nós podemos ter essa certeza, ele vai voltar. Primeiro, porque ele deixou escrito em vários trechos da Bíblia que ele ia voltar. Aliás, quando ele subiu aos céus, que todos viram, todos que estavam ali, viu o nosso Senhor Jesus subindo aos céus e ele disse, eu vou voltar. Então,
Primeira coisa, ele disse, está registrado na palavra, eu vou voltar. Lá em Apocalipse 22, no versículo 7, diz assim, não precisa abrir. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada nesse livro. Verso 12 de Apocalipse 22. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. O Senhor vem, queridos. Ele vai trazer a recompensa para cada um de nós. Muitas vezes a gente está passando por situações e a gente deixa que essa promessa da volta dele se perca na nossa mente. Muitas vezes a gente vive como se isso não fosse acontecer. Muitas vezes a gente deixa se esfriar no nosso coração a fé, que é o nosso combustível para a gente viver. Mas a gente precisa ter em mente, o Senhor vai voltar. Ah, está difícil? Não tem problema, o Senhor vai voltar, Ele me disse. Estou chorando? Não tem problema, o Senhor vai voltar, Ele está me vendo agora. Ele está comigo nesse momento. A gente precisa nos ater naquilo que o Senhor diz. E não se preocupar com aquilo que Ele não disse, ou ainda não foi revelado ao nosso coração, porque isso não nos cabe saber. Atentar no que está escrito e nos cabe saber, e naquilo que Ele disse para fazermos. É isso que a gente tem que se preocupar. Porque tem muita gente discutindo aquilo que o Senhor não disse. Sabe? Isso daí gera... Sabe, situação assim. Por isso que tem muitas pessoas se desviando da fé, porque fica querendo entender algo que o Senhor não disse para entender. E aquilo que está claro na Bíblia, isso daí não procura fazer. Está claro, é óbvio, Ele falou, Ele escreveu, mas isso daí eu não me preocupo muito. Agora, o que o Senhor não disse, o que o Senhor não revelou, está em oculto. Tem tantas coisas que estão em oculto, é verdade. Tem muitas coisas que a gente não entende. Ai, por que isso? Nossa, eu não entendo por que aconteceu isso daqui. Por que será que aconteceu dessa forma? O Senhor não revelou. A gente precisa confiar. Tem coisas que você só precisa crer. Não tem explicação. Realmente, tem coisas que não existe explicação. A gente precisa somente crer, queridos. Só que o que existe explicação, o que está ali explícito, a gente precisa buscar cumprir. Isso, a gente às vezes perde tempo com isso. A gente perde o nosso tempo, esquenta a nossa cabeça, tenta discutir com as outras pessoas aquilo que não vai edificar em nada a nossa vida. E, às vezes, até desvia o nosso caminho daquilo que realmente o Senhor espera de nós. Por querer entender o que o Senhor deixou oculto e deixar cumprir aquilo que Ele pediu para fazer, muitos se perdem. É por isso que as pessoas estão se desviando. Porque está fazendo aquilo que não foi pedido para fazer. Está se preocupando e memorizando aquilo que não está dizendo para fazer. E tem muitos falsos mestres fazendo isso. E olha, naquela época de Pedro já tinha os falsos ensinando coisas assim absurdas. Por isso, queridos, a gente precisa estar muito atentos. Aqui Pedro está alertando os irmãos nesse versículo 2. E ele faz aqui, olha, uma junção do Antigo e do Novo Testamento. Porque tem gente também que fala, não, o Antigo Testamento já passou. Agora é Novo Testamento. E não existe isso. Jesus não disse isso. Jesus ele falou que ele veio para cumprir o que já estava escrito, né? É para cumprir. Então aqui Pedro diz, porque na verdade, aqui no versículo 2, quero que se lembre do que disseram os santos profetas. Quem que é os santos profetas? Abraão, Isaac, né? Aqueles que vieram antes, no Antigo Testamento, Jeremias, Isaías. Essas pessoas. Então, eu quero que se lembre o que disseram os santos profetas, que é no Antigo Testamento, muito tempo atrás, e do que ordenou o nosso Senhor e Salvador, Jesus disse. E por meio dos apóstolos, quem é que seguia Jesus no Novo Testamento. Você vê, tudo se completa.
É para vocês se atentarem os profetas, os apóstolos e aquilo que Jesus disse. Não tem uma divisão da nossa Bíblia, é uma coisa só. A gente precisa entender que o Senhor, ele vê as coisas e escreve em uma linha. Ele não está preso. Ele vai escrevendo e vai vendo o início e ele já está vendo o fim. E ele deixou tudo para si. Não tem contradição, queridos, a palavra. Sabe? Às vezes a pessoa fica procurando uma contradição para pegar aquilo e ficar ministrando em verdades para confundir a mente de todo mundo. E não existe contradição na palavra do Senhor. Amém? Que houve, aí eles dizem, os falsos, o que houve com a promessa que ele voltaria? Desde quando eu me conheço por gente, lá nos tempos passados ele falou que voltaria, mas está tudo igual. Gente, eu ouço isso hoje. Eu ouço isso de pessoas que vivem dentro da igreja, que conhecem a palavra. Bom, a gente, realmente, Jesus disse que vai voltar, mas não tem como saber, realmente não tem como saber. Né? Aqui, ó, desde antes dos nossos antepassados, tudo permanece igual. Teve pessoas que disseram que o mundo ia acabar no ano 2000. Quem é antes do ano 2000 aqui? E lembra disso, né? Gente, pessoas se mataram por causa disso. Se suicidaram. Ah, não, o mundo vai acabar em 2012. Aí, 2000 não acabou, aí inventaram. Não, é em 2012. Tem até um filme, né? 2012. Gente, Jesus não disse que data que ele ia voltar. A gente não tem que se preocupar com a data que ele vai voltar. A gente tem que se preocupar se a minha vida agora, porque como a gente não sabe a data, ele pode ser amanhã, pode ser hoje à tarde, pode ser daqui a pouco. A minha vida está sendo uma vida que agrada ao Senhor. Se ele voltar agora, eu estou indo junto com ele. É isso que a gente tem que procurar fazer e se atentar. Não é quando. Porque esse negócio de quando, a pessoa é o espaço que a pessoa tem para ficar querendo fazer o que não deve também. Ah, não, ainda tem mais um tempinho, né? Vai voltar lá em 2027. Ah, então esse ano eu posso ficar de boa. Não vou me preocupar agora. É só em 2027. Queridos, é uma promessa, ele vai voltar. E como não se sabe o dia nem a hora, a gente tem que ter atenção. Atente-se. Atente-se, porque ele virá como um ladrão. É num piscar de olhos. Pum, voltou. E agora? E olha que engraçado. Naquela época que Pedro está tentando alertar aqui dos falsos, já existia gente falando coisa que não tem nada a ver. Hoje existe muita gente. E hoje, assim, antes eles falavam ali para uma multidão aqui, aí eles viajavam, falavam para uma outra multidão ali. Hoje a gente tem as redes sociais, que as pessoas falam ali nas redes sociais e milhares de milhões veem aquela bobagem que estão falando, queridos. Então, cuidado. Às vezes você pensa que está falando de Deus, deixa eu fazer isso aqui. Cuidado. Porque às vezes está falando o que não deve, está falando em verdades, falsos. Tá? Então, a gente precisa se atentar em conhecer a verdade. Eu já falei aqui sobre a nota falsa, né? Todo mundo conhece qual a nota de dinheiro que é falsa, por quê? Porque a gente sabe, né? A gente conhece a verdadeira. Você pegou na mão a falsa, você já sabe, essa nota é falsa. Por quê? Porque a gente conhece bem a verdadeira. Tem a noção, não precisa nem daquela canetinha, né? Deixa eu ter a canetinha para não pegar dinheiro falso. Não, pegou na mão, você já sabe. Por quê? Porque você conhece o verdadeiro. Então, se você conhecer o verdadeiro, que é Jesus, a palavra dele, o que está escrito, por isso que a gente pega aqui sempre muito no pé. Gente, vamos ler a Bíblia. Está tendo plano de leitura, a igreja inteira está lendo, vamos ler junto. Por quê? Para a gente conhecer o verdadeiro. É lendo a palavra, é buscando o Senhor em oração, porque Ele vai trazendo a revelação da
palavra dele para o nosso coração. E a gente vai conhecendo o verdadeiro. Conhecendo o verdadeiro, a gente se livra das ciladas, do falso, daquilo que está falando. E não precisa discutir. Olha, eu vou orar por você, meu querido. Amém. Não precisa brigar por causa de nada. Conhecendo o verdadeiro, você vai sair de boa disso. E você vai ter a linda misericórdia da vida da pessoa que está falando, né, coisa que não deve. Só que existe esse daí que é o falso. Mas existe também muitas dúvidas dentro da igreja. Não é pessoas falsas, não é pessoas incrédulas. É pessoas que apenas não conhecem o quê? A verdade. Então se confunde. Aí eu me confundo, essa questão da volta de Jesus, né? Fica tão difícil de entender, porque eu já ouvi tantas coisas e o Senhor, será que vai ser agora? Né? Quem está jovem, será que vai dar tempo de eu casar? Eu queria casar primeiro. Eu ouvi sobre isso, né? Será que Jesus vai voltar antes de eu casar? Eu queria tanto casar primeiro. E é isso mesmo, gente. A gente tem dúvida sobre essas coisas, mas não se preocupe. Não se preocupe com isso, né? Porque a volta do Senhor, ela vai ser uma alegria para todos nós. A gente precisa aguardar o Senhor com grande expectativa, né? Aqui, olha, a resposta para essa pergunta, né? Está no versículo 8 e 9. Diz assim lá em Pedro. Primeiro, logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quando será que o Senhor vem? Será que está demorando tanto? Não tem problema. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por isso que ele falou, logo eu vou voltar. Porque ele não está preso no tempo igual a gente. Um dia para ele é como 1000 anos. Então, ele vê todas as coisas. Deus não está preso como nós, no nosso passado. Né? A gente tem o passado, está vivendo aqui o presente, e a gente tem o futuro. Ele não. Ele já está lá no futuro, ele já sabe todo o futuro, como vai acontecer. Como ele pode voltar lá no passado, quando ele quiser, ele sabe todas as coisas. Então, para ele não tem essa de um tempo certo, um dia, né, ali, um dia. É como pode ser 1000 anos, pode acontecer. Agora, no versículo 9, diz assim, na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente. Sabe por quê, queridos? Por causa de nós. Ele não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Olha por que às vezes ainda o Senhor não voltou. Ele poderia já ter voltado. Mas, queridos, pensa você aí. Tem muita gente que você e eu amamos que ainda não conhece o Senhor. É ou não é? Sabe? É por causa dessas pessoas que a gente ora tanto que o Senhor não voltou ainda. Porque o Senhor também espera. Porque a decisão cabe a cada um de nós, né? Decidir ou não, cada um pode decidir. O Senhor não decidiu nada por alguém, por ninguém. Ele deixou cada um se decidir. Então é por esses que ele ainda não voltou, porque ele espera que essas pessoas também se arrependam, que essas pessoas também conheçam o seu amor, né? Então aqui a gente não pode deixar essa falta né, do conhecimento da data, deixar a nossa fé se esfriar e nos acomodar. A gente tem que ter a urgência. Esse aqui é o segundo ponto da nossa ministração. A urgência da preparação, da nossa preparação. É urgente. O que precisamos nos preocupar, queridos, é a nossa preparação. O que precisamos buscar todos os dias. Estar preparados para a volta do nosso Senhor. Senhor, ainda há tempo, porque eu estou aqui ouvindo essa palavra, tem tempo. Se você nesse momento, gente, se você nesse momento se decidir, Senhor, a minha vida vai mudar, eu vou me atentar mais e me preparar para a tua volta, o Senhor já está ouvindo a tua oração no teu pensamento, no teu coração. É nesse momento. Você não precisa ter medo. Ai, poxa, estou fazendo tudo errado e agora? Estou perdido. Estou fazendo tudo errado. Você está arrependido agora?
Toma posição agora. O Senhor está ouvindo agora. Enquanto eu estou aqui falando, o Senhor está ouvindo cada pensamento e cada coração aqui. O Senhor está vendo. A gente está preparado? Ainda há tempo de se preparar, de buscar ao Senhor. Nós podemos melhorar. Aquele que está andando certo, olha, eu estou fazendo tudo. Você pode melhorar? Eu posso melhorar mais. Todos nós podemos melhorar um pouco. Então, vamos buscar melhorar. Lá no versículo 10 diz que o dia do Senhor virá como um ladrão, será repentino, num fechar de olhos. E a gente lembra aqui, já foi ministrado esses dias mesmo, sobre as 10 virgens, né? A gente se lembra dessa passagem. Por quê? Porque 10 virgens, mas 5 não tinham óleo. E 5 ficaram. Não deu tempo de encher a botijinha de óleo. Correndo. Dormiu, não se atentou. A gente fica se preocupando, queridos, com o nosso cotidiano. A gente se preocupa com as coisas perecíveis que ficarão nessa terra. A gente gasta o dia inteiro, horas e horas, fazendo coisas que vai ficar tudo aí. A nossa casa vai ficar aí, o nosso carro vai ficar, nosso trabalho vai ficar. Eu não quero ficar, eu não quero que a minha família fique. Então, eu vou me empenhar para edificar minha vida, edificar meus filhos. Falar da palavra, né, de Deus para os meus filhos, para os meus netos. Eu vejo a dona Fátima trazendo os bisnetinhos dela, porque já trouxe os filhos, né? Fala para os filhos, tem os netos e tem os bisnetinhos. Ontem, que hora que era, Isabela? A avó mandando mensagem? 11 horas a avó mandando mensagem para a Isabela, que as meninas foram lá em casa ontem, gente, me ajudar a enrolar brigadeiro. Né? Uma bênção, glória a Deus pela vida das meninas. E fazer as lembrancinhas para as mulheres, viu? Elas foram lá, as meninas aqui que me ajudaram. E a avó ligando, mandando mensagem: onde você está, filha? Tá tudo bem? Vó, gente. Vó. Eu ainda vou ser essa avó também, viu, dona Fátima? Em nome de Jesus, né, Amanda? Em nome de Jesus. A gente se preocupa, e é isso que a gente tem que se preocupar. Sabe? Como está nossa família, nossa vida, nosso coração? Tem algo podre lá dentro que eu preciso liberar perdão? Tem alguém que eu estou meio brigado que eu preciso conversar? Gente, é urgente isso daí. Não dá para esperar. Não sabemos o dia nem a hora. Em Mateus 24, no versículo 36, diz assim: contudo, ninguém sabe o dia nem a hora que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como um tempo de Noé. Nos dias do dilúvio, o povo seguia sua rotina, banquetes, festas, casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estavam para acontecer até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Queridos, Noé passou 100 anos construindo aquela arca. 100 anos. Imagina, as pessoas passavam lá, perguntavam: nossa, o que você está fazendo? Ele: estou fazendo a arca porque o Senhor vai destruir essa terra. Se arrependa. Ele pregava a palavra. Alguém se arrependeu? Esse Noé é louco. Esse Noé é maluco. E foi passando. Assim é com a gente. Você fala da palavra para muitas pessoas e as pessoas acham que você está variando. Nossa, ficou fanático agora. Está indo na igreja, ficou fanático. Então, ore por essas pessoas, continue fazendo a sua parte, porque vai acontecer, infelizmente, queridos, vai acontecer dessa mesma forma. Muitos não vão ouvir o que você está falando, e eu. Estejam sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos espera, diz o versículo 44. Amém, queridos? E tem outra coisa, queridos. A gente também não sabe quando o dia é o nosso dia de partir. Jesus pode voltar, mas também a gente pode partir antes. Quem é que sabe?
A gente não sabe. A gente pensa, não, no meu caso, eu não fiz nem 50 anos, Senhor. Tô nova ainda, não sou nem vó ainda, tenho que ter meus netinhos. Mas, gente, a gente não sabe o nosso dia. E se se Jesus voltar primeiro para você do que o grande dia? A gente também tem que estar preparado. Eu penso sempre nisso, sabia, queridos? Sério. Eu penso, nossa, já pensou se eu morro e minha casa está bagunçada desse jeito? Nossa, é uma coisa que eu sempre penso. As pessoas vão vir aqui, essa bagunça, essa acumulação de linha que eu tenho, que eu gosto de fazer crochê, né? E eu fico orando, Senhor, me ajuda a me livrar dessas linhas, eu tenho que liberar o espaço. Mas isso pode acontecer com a nossa vida, queridos, com toda a nossa vida. Se Jesus voltar para mim, porque Ele me chamou, eu parti, como está meu coração, minha vida? A gente precisa estar em dia com as coisas. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Faça hoje. Se hoje fosse o seu último dia, você soubesse que hoje é o meu último dia, você não teria outra atitude? Se fosse meu último dia, pastor, eu não ia nem estar aqui, eu ia estar lá arrumando as coisas. Ela não é? Se hoje fosse seu último dia, queridos, a gente tem que ter isso em mente. Qual a pendência que eu ia acertar? Eu ia falar com meus filhos, eu ia deixar uma carta para fulano, ciclano, eu ia querer passear, eu ia ligar para essa pessoa que eu não falo há anos. Sabe aquele que eu não liberei perdão? Eu vou ligar para essa pessoa, porque eu tenho que me consertar antes de ir. Por que a gente não se conserta? Mesmo não sabendo. Porque a gente pensa que vai demorar. A gente pensa que tem tempo. Por isso que a gente não faz o que a gente sabe que tem que fazer. Só que, gente, a gente não sabe quanto tempo tem. Pode ser agora, entende? A gente precisa andar com a nossa vida em dia. Nosso casamento, com o nosso marido, com os nossos filhos, com tudo, com a casa. A casa vai ficar, eu digo a casa, a família, tá, queridos? Esse é um pensamento meu da casa, que às vezes eu penso, que casa bagunçada, se eu morro, né? Mas é a vida, né? A vida da gente tem que estar em ordem. A gente tem que se consertar. As pessoas não pensam nisso, queridos. Ninguém vive pensando nisso. A gente pensa no boleto que está para vencer, né? A gente pensa em outras coisas. Pensa que amanhã é segunda. Não lavei a roupa. É segunda amanhã. Não fiz nada. Chegar em casa eu vou fazer o almoço ainda. As pessoas não vivem como se pudesse ser o último dia. Elas vivem achando, sei lá o que pensa na cabeça. Menos isso. Menos isso. A gente não é eterno nessa terra. A gente precisa se atentar que tem uma urgência. Tem uma urgência na gente viver a nossa vida preparado para a volta do Senhor. Olha, eu estou tranquilo. Se o Senhor voltar hoje, glória a Deus. Maranata, Senhor. Vem, Senhor Jesus, Maranata. A gente precisa discernir as coisas, queridos, de forma espiritual. A Bíblia fala que o homem natural, lá em 1 Coríntios 2,14, diz isso. O homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Eles lhe parecem loucura. E ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Nós estamos analisando todas as coisas de maneira espiritual. Porque, gente, não é de forma natural como a gente pensa. Às vezes não é como você quer, como você acha. Entendeu? Porque tem coisas que nem a gente explica a nossa reação. Nossa, eu tive uma reação. Por quê? Porque o Senhor estava à frente de você e você falou aquilo, ou não falou aquilo. Que às vezes não é o que você fala, é o que você não falou. Não é para a gente falar tudo. Tem coisa que é para a gente calar. Que às vezes você não falar nada, está falando sabiamente, gente. Se a gente não sabe o que falar, a gente também tem que calar. Fica quietinho, não fala nada. Tenha discernimento
espiritual. Se você não tem, peça para o Senhor, porque Ele vai te dar. Terceiro ponto, vida que agrada ao Senhor. O que é ter uma vida que agrada ao Senhor, irmão, para você? Pensa aí, rapidinho. Porque a gente sabe, né? A gente sabe de tudo, gente. É incrível como a gente sabe. Mas é incrível como a gente não faz. A gente está que nem Paulo. Ai, Senhor, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço toda hora. E a gente se apega nessa palavra e fica sempre fazendo o mal mesmo que a gente não quer, né? A gente sabe o que tem que fazer. Primeira coisa que vem na minha mente quando eu vejo assim, o que é agradar ao Senhor? Ter uma vida que agrada ao Senhor. Em primeiro lugar, é ter em mente uma vida de obediência, né? Deus não deseja sacrifícios, Ele deseja obediência. Se a gente gostaria de agradar ao nosso Senhor, ter uma vida que agrada ao Senhor, a gente precisa buscar ser obedientes. Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. 3 vezes ele disse isso. Então, apacenta minhas ovelhas. Uma vida que agrada ao Senhor é viver obediente e é viver uma vida ministrando as ovelhas do Senhor, ajudando uns aos outros, guardando a palavra do Senhor, ensinando as pessoas a ter, né, discernimento, a buscar a fé, a ter esperança. Segundo ponto, uma vida que agrada ao Senhor, né, lá no versículo 11 desse mesmo texto diz, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. É uma vida que agrada a Deus. Esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Bom, santidade é o estado de ser separado do pecado e consagrado exclusivamente para Deus, refletindo o seu caráter puro e amoroso. A gente faz isso, queridos? A gente é separado do pecado, ou o pecado grudou que nem chiclete, a gente não consegue desgrudar tudo. Passa um gelinho que sai, chiclete sai. Você tem uma vida separada, você reflete o caráter de Jesus. A tua vida, as pessoas olham para você e vê Jesus. Precisa acontecer isso. Devoção, eu fui procurar também no dicionário. Devoção significa dedicar-se com fervor, amor e respeito. Isso é devoção. Você se dedica com fervor. Porque, gente, a gente tem que ter fervor. Morno, não. Morno, não. Frio, então você está curtindo outra vida. Agora, morno, não adianta ser morno. Ah, eu sou mais ou menos, pastor. Não. Tem que ser fervoroso diante do Senhor. Fervoroso é o que agrada ao Senhor. E aqui, ó, esperando e antecipando o dia de Deus, que está lá no versículo 14. Gente, se essa agenda só está na mão de Deus, só Ele sabe o dia e a hora, como a gente vai poder antecipar essa vinda do Senhor? Como? A gente pode antecipar a vinda do Senhor ministrando a palavra do Senhor, onde a gente for. Se a nossa vida for uma carta, porque a nossa vida precisa ser uma carta. A carta que, né, é lida, as pessoas leem essa carta que somos nós e vê Jesus. A gente vai estar antecipando a volta do Senhor. Se a gente guardar a fé, se a gente falar da palavra para as pessoas, se a gente ministrar onde a gente estiver, com atitudes, não só com palavras, com atitudes, a gente vai estar antecipando a volta do Senhor. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que Ele prometeu, um mundo pleno de justiça. A gente vê aqui que tudo vai derreter, né? O firmamento, todas as coisas que existem, que foram criadas pelo homem, isso não é nem um milésimo dos novos céus e nova terra que o Senhor trará. O que foi criado vai passar, vai derreter, vai acabar tudo. E a gente não tem que ter medo disso.
A gente precisa aguardar aqui, ó, com grande expectativa, os novos céus e a nova terra. Por quê? Porque Ele prometeu esse mundo pleno de justiça. Gente, a gente não vive num mundo pleno de justiça, que é tudo injusto. É uma injustiça total. Você olha as coisas acontecendo, é muita injustiça que a gente vê. Não é isso que Deus tem para nós. O que Ele preparou é um mundo pleno de justiça. E a gente precisa ter grande expectativa nisso. Ter esperança por essa volta. Por isso que a gente precisa nos esforçar para antecipar. Você está sofrendo situações? Antecipa a volta do Senhor. Vai ser bênção para as nossas vidas. Isso tem que ser algo que arde no nosso coração, com fervor. Quando o Senhor voltar, Ele precisa encontrar a nossa vida, o nosso coração em paz, queridos. Assim diz lá na palavra: portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura, sem culpa aos olhos de Deus. Pare de arrumar encrenca o tempo todo. Queridos, para de picuinhas, de coisinhas. Existe algo muito maior que a gente precisa contemplar. A gente precisa ser pessoas pacíficas. Buscar viver em fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se a minha vida é uma vida que deve agradar ao Senhor, eu preciso ter fé. Sem fé não vai agradar a Deus. Amém? Pois essas coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a honra, a glória para sempre. Sejamos vigilantes e preparados, queridos, pois Jesus voltará quando menos esperamos. Vamos colocar em pé? Glória a Deus, queridos. Todo mundo está com lombo ardendo? Não. Misericórdia, Senhor, de mim. Misericórdia. Vamos fechar os nossos olhos, queridos. Vamos orar ao Senhor, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Fala para Ele tudo o que está se passando com você, no seu coração. Se você não estava aguardando com tanta expectativa por essa volta, pede para Ele que Ele te perdoe. Entregue sua vida nesse momento ao Senhor. Peça para Ele te encher da presença dEle, da graça, da unção dEle. Peça para Ele encher a sua mente, que sua mente seja povoado de pensamentos bons. Que você guarde e você se atente na palavra dEle, na esperança, nas promessas. E você deixe de lado tudo aquilo que te corrompe, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te deixa inferior. Porque, querido, você é amado, você é santo do Senhor. O Senhor te escolheu para viver uma vida eterna, plena, abundante de justiça na presença dEle. É isso que o Senhor espera de você, então levante sua voz. Levante sua voz e busque ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, esta é a tua igreja, Senhor. Pai Santo, Pai querido, essa é a noiva, Senhor, do Senhor, que te aguarda com grande expectativa. Senhor, nós clamamos nesta manhã, Pai. Senhor Deus, que nós possamos estar preparados para essa volta. Senhor Deus, nos dê, Pai, discernimento espiritual, para que nós possamos analisar todas as coisas, Senhor, da forma espiritual. Nós queremos nos encher, Pai, de Ti. Senhor Deus, que tenhamos a mente de Cristo, que tenhamos o coração segundo ao seu. Pai, em nome de Jesus, venha, Senhor, sobre a minha vida, Pai, que as minhas atitudes glorificam o seu nome, que as minhas ações venham, Senhor, manifestar a tua glória aqui na terra. Senhor, são tantas as pessoas que nós desejamos alcançar, são tantas pessoas, Pai, que nós ansiamos que conheçam ao Senhor, mas, Senhor, nem sempre nós
vemos de uma forma, Senhor Deus, que testificam a tua glória para essa pessoa. Pai, nos ajuda, Senhor, a melhorar. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser segundo o teu coração, Pai. Senhor, esta tua igreja, que a tua igreja seja, Senhor Deus, fervorosa diante do Senhor, Pai. Senhor Deus, que a sua igreja seja santa. Visita, Senhor, cada mente aqui. Visita cada coração aqui, Pai. Nós entregamos a Ti a nossa vida, Pai. Senhor, vem trazendo arrependimento. Vem, Senhor Deus, trazendo, Pai, mais, Senhor Deus, uma chance que nós possamos mudar, transformar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continua orando, queridos. Continua adorando, Senhor. O Senhor está neste lugar. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Pai. Senhor, queremos a sua volta, Senhor. Queremos, Senhor Deus, a tua presença, Deus. Vem, Espírito Santo, visita-nos, Pai. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida
tua presença.